Deus por isso. Êxodo capítulo de número 14 e versículo de número 13. Eu queria repartir, 13 e 14. Queria repartir esse versículo com os irmãos nessa noite e desejar que o seu coração se abra para essa palavra. Isso é palavra de sabedoria para a nossa vida, para a nossa vivência diária. De repente você vai passar essa semana alguma coisa que você vai precisar muito dessa palavra. Então guarde no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Leiam o 14 comigo. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Podeis sentar, irmãos. Essa palavra está no meu coração a semana toda. Quarta-feira, a pastora Raquel trouxe uma palavra nos versículos anteriores. E quando ela estava falando nos versículos anteriores, e apenas citando, só citou esse aqui, isso ficou no meu coração. Essa palavra: estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Essa é uma promessa de um homem que não estava brincando de ser líder e que tinha comunhão com Deus para fazer essa promessa. Foi Moisés que falou isso. E era um momento muito difícil para o povo de Israel, irmãos. Eles tinham saído afoitamente. A Bíblia diz que Faraó disse, foi o que ela falou nessa semana, na quarta-feira, que o povo de Israel, Faraó disse assim, ó, o povo de Israel saiu afoitamente. Imagina você, uma geração atrás da outra, 430 anos preso, de repente abre a porteira. Abre a porteira e fala: vai embora, pode ir embora, debaixo das 10 pragas, porque foi forçado Faraó mandar embora. Então o povo saiu, irmão, doido pelas ruas. Só que eles tinham crianças, eles tinham animais, eles tinham muita tralha. Porque, além do que eles tinham, que eles tentaram levar, imagine se você tivesse que sair da sua casa hoje e falar, a gente vê isso nos desastres que tem por aí, você quer sair da sua casa, vai pegar o quê? Você quer pegar tudo, você fala tudo. Você não fala documento, você tenta pegar alguma coisa. Imagina aquele povo que ainda ganhou vasos, ainda ganhou ouro, prata, tudo aquilo estava caminhando com os pertences da família. E eles estavam mesmo desordenados, correndo, né? E começaram alguém a falar, olha, Faraó está vindo, e aquele povo estava numa situação muito difícil. E aí Moisés queria controlá-los, Moisés queria passar confiança para eles. Moisés, com a experiência dele, que Moisés sabia. Eu estava lá no deserto, gente, de Midian, e Deus falou comigo, fez com que o fogo estivesse sobre uma sarça, a sarça não se queimou. Deus falou comigo, Deus não brincou comigo. Deus me trouxe para tirar o povo de Israel, do Egito, e não era para morrer no deserto, mas o povo estava maluco achando que era isso, nós vamos morrer no deserto. E naquela agitação, eles murmuravam, naquela agitação eles se apavoraram, naquela agitação um devia ficar cada vez mais nervoso, querendo passar à frente do outro, até que todos chegaram ao Mar Vermelho. Quando chega na frente do mar, vai para onde? Vai para onde quando chega na frente do mar? Mesmo que alguém soubesse nadar, e todos os animais, e todas as crianças. Então ficaram num beco sem saída, e mais nervosos ainda. E veio a palavra do Senhor ao coração de Moisés. E Moisés falou para eles, gente, não tenham medo, estai quietos. E essa palavra veio ao meu coração tão forte, irmãos. Estai quietos, sabe por quê? Deus não trabalha na nossa agitação. Não adianta a gente se agitar. A quietude é uma virtude, que é um requisito para a vitória na nossa vida, irmãos. Tem vitória que você tem que correr e se lançar. Tem vitória que você tem que se jogar no chão e orar e botar a cara no pó. Tem vitória que você vai enfrentar o inimigo de cara a cara. Mas tem vitória que você precisa ficar quieto.
Só isso. E ninguém gosta de ficar quieto. A gente quer sempre falar, a gente quer sempre resolver, a gente sempre acha que quando nós falamos, as coisas vão melhorando. E às vezes piora. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes piora. E aí Moisés, olhando aquilo tudo, ele falou, gente, fique quieto. Se acalmem, porque vai vir o livramento do Senhor. E uma promessa tremenda. Isso que vocês estão vendo hoje, o inimigo que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais vão ver. Porque o Senhor é que vai pelejar por vós, mas vocês vão ficar calados. Tem hora na nossa vida que a gente precisa se aquietar. Já teve hora na minha vida que eu tive que me aquietar. E eu lembro do salmista, Mambete, como é que eu me aquieto? E essa ansiedade, e essa agonia? Deposita em oração, irmão, na presença do Senhor. Porque ansiedade e agonia não vai adiantar nada na nossa vitória. A Bíblia diz o que a ansiedade vai fazer na nossa vida. Vamos crescer? Vamos melhorar? Algum cabelo vai mudar? Não. A ansiedade não faz nada. Nós precisamos confiar no Senhor. Tá difícil? Fica quietinho. Tem um mar na frente, você não pode passar. É hora de parar, ficar quieto e confiar no Senhor. Amém, irmãos? Eu lembro do salmista quando ele diz assim, eu fiz calar a minha alma. Aquieta-te, alma. Eu fiz calar a minha alma. Ele ainda diz como que ele fez calar. Como uma criança desmamada. Sabe como é que é uma criança desmamada? Você já viu uma criança mamando? Quando ela começa a mamar, é a coisa mais linda do mundo. Uma fome. Ela pega, né, tão sofregamente ali o leite. E ela vai puxando, ela vai puxando. Quando a barriga dela enche de leite, que ela dá aquele soninho, ela abre a boca e fica de boquinha aberta assim, ó, olhando para a mãe. O salmista disse isso, eu fiz isso com a minha alma. Você está alimentada, espere no Senhor. Quem está alimentado aqui, irmão? Quem tem sido alimentado? Por que agonia? Por que agonia? Será que você ainda não confia que Deus é Deus na tua vida? Mas irmã Beth está demorando, se reclamar demora mais. Sabia disso? Diga para o seu irmão, se reclamar demora mais. Não se agite, não reclame, adore, louve. Ah, mas eu vou ficar que nem um pateta. Fique que nem um pateta, mas confie no Senhor. Se aquieta, porque a agitação não vai trazer a vitória. Deus não trabalha na agitação. E Moisés acalmou o povo e você sabe que Deus trabalhou. Ele abriu o mar. Amém, irmãos? Ele abriu o mar. E hoje em dia, a alta crítica diz que nada. Era uma pontinha de mar que secava. Né? Tem uma determinada época que secava. Agora, como é que a pontinha do mar secou a noite toda e de manhã cedo ela submergiu o faraó e seus carros todinhos? Como é que é isso? Então a maré voltou? Sabe? Como é que pode, se não tinha água, como é que poderia matar os carros de Faraó e os soldados de Faraó todos? Eu creio que o mar se abriu. Eu creio que o vento, como diz a palavra de Deus, passou pelo meio do mar. Aleluia! E se a palavra de Deus dissesse que todos eles passaram voando por cima ou andando sobre as águas, eu cria também. Eu cria também, imagine o trabalho de Deus. Ele só precisou mandar um vento. Irmãos, não é muita coisa para Deus mandar um vento não, é, irmãos? Não é, é tão pouco para Deus. A Bíblia diz, nada é para te ajudar. Quer o pequeno, quer o grande. Não é nada para Deus ajudar, irmãos. É que nem um leproso chegou para Jesus. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Quero. Pode ir lá se mostrar ao sacerdote, vai lá pagar a oferta de quem é limpo da lepra. Gente, ele quer, ele pode, amém, irmãos? Amém. Ele quer, pode e faz. Aleluia. Então, se aquieta. Aquieta o seu coração nas grandes questões da sua alma. Senhor, por que ainda não? Senhor, como é que pode? E eu oro tanto e eu busco, Senhor, por quê? Aquieta-te. Porque o livramento de Deus vai vir a hora que o Senhor quiser. Porque a Bíblia diz que Ele, Salmo 115, Ele está no trono de glória e Ele faz tudo o que Ele quer. Aleluia. Tudo o que lhe apraz. Então aquieta-te. Ele abriu o mar.
E olha bem, além dele abrir o mar, ele cobriu o seu povo. A coluna que ia na frente do povo foi para trás, irmãos. Entre o povo e o inimigo, foi a coluna para lá. Ficou lá atrás, Faraó não viu o povo não. Eles vinham desenfreados, mas eles não viam mais ninguém. Porque a Bíblia diz que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Irmão, Deus mudou. Você acredita que Deus mudou, irmão? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele continua sendo maravilhoso. Ele continua fazendo as mesmas maravilhas na minha vida e na tua. Irmãos, Deus é muito maravilhoso. Deus nos ensina lições que eu fico maravilhada. Sexta-feira na oração, o pastor Denilson estava pregando e eu quero de novo convidar a igreja para vir sexta-feira de manhã. Está sendo um momento muito bom. Não é só movimento não, é bom, é palavra, é gostoso. Deus tem falado e tem renovado muita gente. E vamos orar por batismo no Espírito Santo na próxima sexta-feira. Mas venha orar conosco. Mas ele estava pregando, irmãos, e eu estava pensando nisso. A minha filha está na América há 20 anos. E há 10 anos que ela entrou, ou 8 anos, 10 anos, que ela entrou num processo de legalização. E a gente orando dia e noite, todos os cultos a gente lembra e ora, todo dia em casa, de manhã, de tarde. Jesus, cadê o green card? Jesus, cadê o green card? Jesus, cadê o green card? A gente quer o green card. Para que a gente quer o green card? Para ela ser abençoada naquele lugar. Para que a gente quer o green card? Para ela ter liberdade de entrar e sair. Irmãos, Deus abençoou ela ser um green card. Você crê nisso? Deus falou comigo sexta-feira de manhã, você queria tanto brincar, eu já abençoei a vida dela, eu já dei casa para ela está montando uma lojinha e não tem brincar. Então Deus não precisa do que eu quero pedir, Ele trabalha como Ele quer. Ele trabalha como Ele. Eu sentada ali onde o Nelson está, falei, Jesus, tu não é mole não. Vai dar o grincar um dia, vai ter que chegar, mas o grincar hoje é só para ela vir ao Brasil, porque a bênção que eu pensava que seria através do grincar, foi através da mão do Senhor, que continua trabalhando nas nossas gerações. Nos nossos filhos, a Bíblia diz que nós servimos ao Senhor, e o Senhor é quem honra o seu povo. A Bíblia diz em Isaías 54, que os pais alargam a tenda, mas são os filhos que crescem e que conhecem as nações. Isso tudo é promessa da Bíblia para a minha vida e para a sua vida. E Deus não se esquece. Pode ficar quietinho, porque na hora do cumprimento vai chegar na tua mão. Eu não sei se Deus vai mandar vento, se Ele vai mandar fogo, se Ele vai mandar homem, quem Ele vai mandar. Mas que vai chegar o livramento e a vitória na tua mão, vai. Porque o nosso Deus não está morto não, irmãos. Nós não estamos servindo a Deus à toa. Nós não estamos servindo a um Deus que é pequeno, a um Deus que é fraco, não. Estamos servindo a um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas no céu e na terra. E Deus se agrada quando o seu povo crê nele. Crê de tal maneira que se aquieta. Fica quietinho. Você vê a pessoa quietinha. Uma pessoa que ficava quietinha na prova era a Bernadette. Estou olhando para você agora, Bernadette. 6 meses de hospital. O marido ali morre e não morre. Abre, fecha, e abre. Bernadette quieta. Você olhava assim para ela e falava, Jesus, o que ela está pensando? Deus sabia o que ela estava pensando. E Deus dá vitória como Ele quer, amém, irmãos? Deus traz a vitória como Ele quer. Muitas vezes não é como a gente quer, mas é vitória, porque Ele é que sabe o que a gente vai passar depois. Deus é maravilhoso. Agora tem essa palavra ainda, eu queria passar para o Salmo 46, irmãos, porque Deus trabalhou de uma maneira tão linda. Ele abriu o mar, Ele cobriu o seu povo e Ele exterminou o inimigo. 3 coisas que Deus fez de uma vez só. Mas o povo teve que calar a boca e se aquietar. Agora, observa aí no Salmo de número 46, que coisa linda que o salmista fala para nós nessa noite. Salmo 46, versículo 10. Leia comigo, por favor, toda a igreja. Vamos lá? Aquietai-vos, que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. De novo, aquietai-vos.
Em que situação que Deus está falando aquietai-vos, irmãos? Ele mesmo, o salmista mesmo começou a falar ali, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não, Deus é e acabou. Agora olha o versículo de número 5. Deus está. Deus é e Deus está. Irmãos, e Deus está muito bem localizado, sabia? Está dizendo aqui, Nelson, que Deus está no meio. Deus não está numa ponta, Deus não está na outra, Deus não está desligado. Deus está no meio da minha prova. Deus está no meio da minha circunstância. Deus está muito bem localizado. Eu estou passando prova, eu estou aprendendo com Deus, você está vivendo as suas circunstâncias, está aprendendo com o Senhor, mas nós não estamos à mercê do nosso inimigo, amém, irmãos? Deus é e Deus está. Você pode repetir comigo? Deus é e Deus está. Ele está no meio da minha prova, Ele está no meio da minha casa, Ele está no meio do que eu estou vivendo. Deus está muito bem localizado. E Ele fala mais uma vez aqui para o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Ele diz: olha, serei exaltado entre as nações. Uma hora, Deus vai ser exaltado na nossa vida, irmãos. Vai ter uma hora que Ele vai se mostrar. Vai ter uma hora que Ele vai mostrar o seu poder. Vai ter uma hora que Ele vai dizer quem é você e quem é o Deus que está na tua vida. Não se preocupe com humilhações. Não se preocupe com trabalho, com lutas, com pegar ônibus, com ficar sem dinheiro, com quem catar moeda. Quem é que já não catou moeda nas roupas guardadas? Não se preocupe com o tempo de falta de provisão. Não se preocupe, porque a qualquer momento, com o seu coração quieto e confiado no Senhor, Deus vai se mostrar. Aleluia. Deus vai se mostrar. A Bíblia diz: eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A circunstância desse salmo não é diferente do que o povo estava passando lá em frente ao mar. Está dizendo no versículo 3, ainda, versículo 2, nós não temeremos ainda que a terra se mude. Ninguém gosta de mudança, irmão. Ninguém gosta de mudança. Mudança tira o pé da gente, não tira? Tira o chão da gente. A vida da gente dá uma guinada, de repente fala: que isso? Eu estava indo para um lado, daqui a pouco eu estou indo para o outro. A minha vida mudou de ponta cabeça. O que é isso que Deus está fazendo na minha vida? Não reclame, não questione, porque Deus sabe como trabalha. Aleluia. Não questione. O profeta mesmo diz, é o Caco dizendo para o Criador: o que você está fazendo com a minha vida? Não faz isso não, porque não resolve. Confia no Senhor, mesmo que tenha que mudar de estado, de país, de status, de igreja, de tudo. Não tema mudança, porque se Deus é e Deus está na tua vida, você vai mudar, você vai para lá ou vai para cá, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. E mais tarde Ele vai te mostrar por que Ele está fazendo isso, como Ele disse a Pedro, em João capítulo 13. Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, você vai entender depois. Assim são as mudanças na nossa vida. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, isso aqui é tudo coisa ruim, é tudo coisa que tira a gente do sério, é tudo coisa que você não sabe como fazer. É muito ainda, gente. Esses aindas aqui é tudo tribulação. Mas no meio de toda essa tribulação, a palavra de Deus está falando para mim e para você: aquietai-vos. Pode ficar quieto, eu sou Deus. Eu vou me mostrar. Vai ter uma hora que eu vou mostrar quem é o teu Deus. Vai ter uma hora que seja lá quem estiver do teu lado, seja família, vizinho, seja lá quem for, vai ver quem é o Deus da tua vida. Deus vai se mostrar de maneira maravilhosa. A Bíblia diz que é Ele que faz cessar as guerras. Gente, é Deus. Deus está no meio. Deus está muito bem localizado na minha vida. Deus está muito bem localizado na tua vida, querido. Não tema nada. Esses ainda aqui, né, que os cantores, filhos de Coré, estavam cantando, ainda que a terra se mude, ainda que isso, ainda que aquilo. Você pode ver os ainda lá de Abacuque também. Abacuque também, quando viu a situação difícil, ele falou: gente, o que é isso? Porque nós vamos comer o quê? Porque Abacuque era sacerdote. Os sacerdotes eram sustentados
pelo gado do povo. Os sacerdotes eram sustentados pelo dízimo, pela oferta. Por isso que a Bíblia diz, trazei os dízimos e as ofertas à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Levitas, sacerdotes, era todo mundo sustentado. E Abacuque era sacerdote, cantor. De repente, quando ele olhou assim, ele falou, gente, nós vamos comer o quê? O povo não tem dinheiro, o povo todo foi para o cativeiro, nós vamos comer o quê? Ele olhou para aquilo tudo e falou, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não tenha ovelhas no nosso curral, para a gente abater e comer amanhã, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei do Deus da minha salvação. Onde é que Deus está nos nossos ainda? Deus é e Deus está no meio do meu ainda. Mesmo que eu esteja passando no vale da sombra da morte, Ele está passando comigo e com você. Amém, irmãos? A irmã Nádia está enferma. Nós estamos orando e clamando por ela, como nós oramos e clamamos pela família de Saulo e de Jaqueline. Mas eu creio no meu coração, com toda a segurança, que o Senhor está passando com ela lá onde ela está. Aleluia. E a igreja precisa se levantar em oração por ela também. Eu tenho orado por cura. Eu tenho orado por restauração do corpo dela. Porque o Senhor é o mesmo. E Ele está lá com ela naquele lugar. Aleluia. Onde é que Deus está nos nossos ainda? Ele é e Ele está. Deus é. Ele disse para Moisés, diga para Faraó que eu sou. Eu sou o que sou. Deus é. E acabou. Ninguém muda essa verdade. Ele é todo poderoso no céu e na terra. Amém, irmãos? Adonai fala isso, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor, todo poderoso no céu e na terra. Teu patrão pensa que é grande, grande é o teu Deus. Aleluia. Teu chefe pensa que é grande, grande é o teu Deus. Aleluia. O Senhor, nos nossos ainda é aí que Deus está. Mas nos nossos ainda, onde que o crente tem que estar? Na posição de Abacuque. Ainda que eu vou louvar o Senhor. Você quer ser como Abacuque? Ainda que não tenha nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não tem coisa melhor do que um crente bem posicionado, irmãos. Se é gostoso saber que Deus está posicionado no meio da nossa vida, é mais gostoso ainda ver um crente bem posicionado na hora da luta e na hora da dor. Aleluia. Eu quero que você abra Marcos 6:39. Tem tanta palavra gostosa na Bíblia, irmãos, tanta coisa boa que o Senhor pode nos ensinar. E eu quero repartir com você, continuar repartindo ainda desse texto do Aquietai-vos aqui. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, e versículo de número 39. Eu vim com essa palavra no coração e Nelson me ajudou a achar esse versículo ali. Versículo 39. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, 39 e 40. Você pode ler comigo, por favor? Vamos ler? E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes. Repita comigo essa frase. E repartiu os dois peixes por todos. Amém, irmãos? O último versículo diz que os que comeram eram quase 5.000 homens. Olha só. Essas pessoas estavam atrás de Jesus há 3 dias. É isso que o texto diz. Eles já estavam um tempão andando atrás de Jesus. Certamente eles saíram de casa e levaram o lanche. Porque eu não sei você, mas eu não saio de casa sem levar alguma coisa para comer. Gente, se eu for para Teresópolis, eu já levo um biscoito, eu já levo alguma coisa. A gente come a viagem toda. Ainda para comprar uma cocada, um negócio, e come a viagem toda. É uma bênção. Eu não sei você, mas eu sou assim. O carro pode sujar de biscoito. Graças a Deus, meu esposo não é idólatra do carro dele. A gente suja de biscoito, depois a gente limpa. Né? Então,
Imagina esse povo andando atrás de Jesus. Devem ter levado alguma coisa. Até porque quando André achou o menino, né, foi André que achou. E André viu que o menino ainda tinha o lanchinho dele, né? Esses 2 pães e 5 peixes, ou uma coisa assim. Cada multiplicação fala uma coisa. Mas a verdade, irmãos, é que acabou tudo, só tinha aquilo. O povo estava com fome, ia voltar para casa, era longe. Não era como hoje, irmão, que a gente pega um táxi, pega o BRT, pega um ônibus, não. Pega uma carona com o irmão, não tem, era andando. Era andando. Pra você ter uma ideia, quando Jesus chegou em Naim, na entrada da cidade, para curar, para ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele tinha vindo de Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim eram 24 horas andando. Jesus fez milagre lá em Cafarnaum, já sentiu o toque, estava na hora do enterro do menino, porque o menino não tinha morrido no dia anterior, porque levavam vários dias para fazer o enterro. Então Jesus foi, bateu para lá a pé, e chegou junto com os discípulos na hora do enterro. Jesus chegou na hora do enterro, que nem eu que cheguei hoje na hora de pregar. Estava pregando lá e pregando aqui, cheguei na hora, sabe? Jesus chegou na hora. Irmão, Jesus chega fora de hora, irmãos? Não chega não. Você lembra os discípulos? Jesus falou com eles, olha, atravessem para o outro lado, que eu vou encontrar com vocês lá. Jesus mandou, estavam debaixo da ordem do Senhor, debaixo da missão, vão para lá, que lá a gente vai se encontrar para trabalhar de novo. Mas se levantou uma grande tempestade, amém, irmãos? E a primeira vigília, que é de 6 às 9, nada. A segunda vigília, nada. A terceira vigília, nada. Mas na quarta vigília, Jesus veio. Aleluia. Na quarta vigília, Jesus veio e veio andando por cima do mar. E veio com pressa. E veio trazer vitória, falar, sabe o quê? Para o mar agitado, para o vento agitado. Aquieta-te. Aleluia. Procura esse hino aí. As ondas atendem ao seu mandar para a gente cantar. Jesus veio para dizer isso. Irmão, só Ele pode dizer, aquieta-te para a situação que eu e você estivermos vivendo hoje. Creia nele, se aquiete você, porque é Ele que vai dar a ordem. Aleluia! E Jesus chegou, e aquele povo com fome, e os discípulos já levaram o problema. Tem gente que só leva o problema, não é? Já viu? Tem gente que só leva o problema. Você sabe que uma vez, quando o nosso tempo era menor, entrou um irmão aqui, o pastor Roberto estava ensinando aqui na frente, e ele falou assim, pastor, acabou o papel do banheiro. Roberto olhou para ele assim, falou, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Se ficasse nervoso na hora, você já viu, né? Gente, tem gente que só traz o problema, nunca a solução. E assim foram os discípulos. Jesus, 3 dias, despede o povo. Eles estão com fome, não tem. Pode ser até que a gente arrume alguma coisinha para nós, mas para ele não dá para arrumar. E Jesus deu uma ordem absurda. Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha lugar para comprar. Dá-lhe voz de comer. Porque, irmão, Jesus espera que quem já está caminhando com ele há algum tempo, Jesus espera que quem já está na igreja há tanto tempo, que quem lê Bíblia, que quem ora, pelo menos tem alguma fé. E o escritor aos Hebreus fala, vocês são crentes há tanto tempo, vocês já deviam ser adultos na fé, mas continuam meninos, continuam tomando leite. Quando Jesus falou, dai-lhe voz de comer, o que Jesus queria falar? Vocês já têm condição de resolver o problema deles. Senhor, o que é? Creiam, porque vocês mesmo podem orar e o pão e o peixe ser multiplicados, gente. Nós mesmos podemos fazer isso. Irmão, vocês acreditam que eu já fui na casa de uma irmã, lá na Vila Kennedy? Era uma irmã que Deus mudou a minha vida através daquela mulher, uma mulher de oração, tremenda, tremenda. Irmã Marília, ela era irmã da irmã Lídia de Nova Holanda. Uma irmã de oração querida, eu nunca vi uma mulher tão amorosa. Ela ganhava aqueles meninos levados todinho da Vila Kennedy para Jesus. Aquelas meninas levadas também. A casa dela era cheia desse povo. E eu chegava lá, às vezes, com o Roberto de longe, ela, prega para eles, Beth, prega para eles aí, Roberto. E a gente orava e era uma benção. Uma vez cheguei na casa dela e ela tinha feito um arroz. Eu cheguei e já era mais a hora do almoço, ela era bastante pobre, mas uma pessoa muito boa. E aí, ela falou assim, eu vou dar almoço para vocês. E haja dar almoço, e haja dar almoço, e haja dar almoço. Aí arroz, feijão, um ovinho, arroz, feijão, uma saladinha, arroz, feijão, um pedacinho de carne. E todo mundo comeu.
Depois ela disse para mim, Beth, você sabe que eu hoje só cozinhei meio quilo de arroz? A minha panela, eu vi a panela, irmãos, eu vi, com esses olhos que eu vai ver Jesus no céu. Eu vi a panela, ela falou assim, eu só cozinhei meio quilo de arroz. Eu falei, como é que comeu esse povo todo? Ela falou, Beth, não acabava o arroz. Irmãos, o arroz não acabou da panela, não acabou, eu vi. Ela disse, o arroz não acabava. Eu falei, meu Deus do céu, isso acontece hoje. Foi isso que Jesus falou, dai-lhe voz de comer. Será, irmãos, que Deus só agia no passado? Ou Ele age na minha vida e na tua casa também? Irmão, quando a gente estava numa situação, hoje o Senhor nos dá uma situação muito melhor, glória a Deus por isso. Mas quando a gente estava numa situação difícil, máquina de lavar velha, toda hora danada queria parar. Quantas vezes eu coloquei a mão naquele rolo, estou falando diante do Espírito Santo de Deus, eu colocava a mão nele e dizia, você vai rodar, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra máquina e não aguento lavar na mão, em nome de Jesus, e rodava. E rodava, irmãos. Hoje eu tenho uma máquina, glória a Deus, posso até trocar ela se eu quiser, mas quando eu não tinha, eu confiei que Deus era o provedor da minha casa. Não vai enguiçar. Casa de crente tem que ficar quebrando perna de mesa toda hora, não, irmão. Geladeira, o que está acontecendo na sua casa? Confia no Senhor. Se você é dizimista, você é fiel ao Senhor, o inimigo não pode tocar na tua casa. Coloca a mão e abençoa em nome de Jesus. Foi isso que Jesus falou, você não tem poder não. Você não tem conhecimento ainda não, você não tem autoridade ainda não. A vida inteira vão ficar tímidos. E aí, na hora, irmão, do milagre, Jesus não se esquiva de fazer o milagre, não. Ele sabe até onde vai a nossa limitação e até onde vai o seu poder. E, de repente, Jesus se vira e fala, olha, eu vou dar a provisão. Mas senta todo mundo. Se aquieta. Vou dar nada para ninguém alvoroçado. Já imaginou? Vocês já viram as pessoas colocando aqueles caminhões da Cruz Vermelha nesses países em guerra? Vocês já viram como é que a comida chega lá? O povo se machuca. Uns sobre os outros, pegando a comida dá para todo mundo. Mas um pega demais, irmãos. E o outro pega de menos. As pessoas se machucam. Você imagina Jesus fazer um milagre sem mandar o povo sentar? Sem mandar o povo sentar, Jesus falou, esse povo vai alvoroçar quando vê o pão e o peixe. Quer saber de uma coisa? Aquieta todo mundo. É assim para nós hoje. Está precisando de provisão na sua vida? Aquieta o teu coração. Aquieta o coração. Para de ficar agoniado. Para de ficar para baixo, para cima. Gastando pouco dinheiro que tem. Desnorteado. Confia no Senhor. Se assente. Espere. Porque Deus vai fazer com que alguém te sirva como garçom. Aleluia. Os discípulos foram garçons. Amém. A gente é servo mesmo. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para servir. Os discípulos foram servindo aquela multidão. Que coisa linda. Pão e peixe. Mas todos estavam assentados. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela tua vida nessa noite. Que coisa boa você ter vindo, irmãos. Você que está questionando, pedindo, Senhor, cadê? Só mais um pouquinho. É isso que a Bíblia diz lá no livro de Abacuque. Só mais um pouquinho. Espera. Porque o que há de vir virá e não tardará. Porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Eu não sei como vai viver o injusto, mas o justo vai viver pela fé. E eu quero terminar esses minutos. Ruth, capítulo de número 3. E versículo 18. Eu lembrei agora esse texto. Livro de Ruth, capítulo de número 3. E versículo 18. Depois nós vamos cantar e orar ao Senhor. Aleluia. Esteja orando pelo pastor Roberto. Próximo sábado ele já está de volta. Domingo vai estar aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esteja orando por ele. Hoje ele está pregando numa igreja lá em Boca Raton. Ruth 3 e 18. Leia comigo, por favor. E tome essa palavra para você. Homens e mulheres, a palavra está se dirigindo no feminino, mas pense na sua vida também, colocando você nesse versículo. Leia comigo, por favor.
Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, até que conclua. Quando? Jesus pode fazer hoje, irmãos? Hoje, são 7:20. Jesus pode fazer hoje? Como é que ele fez com aquele homem na cruz do seu lado? Como é que ele fez? O homem falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O homem pediu hoje. O homem nem achava que ele ia fazer hoje. Mas ele falou: Senhor, lembra-te de mim, não esquece de mim não, que eu criei em ti na última hora. E ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um dos nomes de Deus é já, irmão. Um dos nomes de Deus é já. Quando ele quer, já. Quando ele quer, amanhã. Quando ele quer, breve. Quando ele quer, daqui a pouco. Daqui um pouquinho de tempo. Porque um ano para Deus é como 1000. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Interessante isso, irmãos. A gente tem tanta experiência que eu fico falando de Jesus, cada coisa que acontece. Na igreja da minha irmã, um homem sofreu um AVC e ficou internado, um homem de Deus abençoado. E Deus falou com aquela mulher na igreja, falou assim: 40 dias eu trago o meu servo. E ela ficou esperando confiadamente no Senhor. Passou-se 40 dias, 41, 42, 3 meses se passaram. E o homem estava doente. E ela: Senhor, será que não foi tu que falaste? Tu falaste 40 dias. E continuou orando e continuou buscando, quietinha, sabe, Jessé? Aquietada. Falou: Senhor falou, se ele falou, eu devo ter ouvido mal. Passaram-se mais um pouquinho, irmãos, uns 4 meses mais ou menos. E Deus falou com ela no trabalho de oração: hoje fazem 40 dias e eu tiro meu servo de lá. Que 40 dias foi esse que Deus contou, irmãos? Era a conta dele, não era a conta de 24 horas. É o Kairos de Deus, não é Cronos, não é coisa de homem, não. Coisa de homem é pingo no i. Coisa de Deus é no tempo dele. Ele estica o dia, ele diminui o dia. Ele fez isso para que Josué ganhasse, ele esticou o dia. O que é um calendário para Deus? O que é terminar 2014 sem receber o que você está pedindo? Por acaso Deus não é Deus em 2015? Deus não está limitado ao tempo e ao espaço do meu calendário, e muito menos da minha vontade. Mas a verdade é a seguinte: na hora que Deus quer, Ele ergue a sua mão e acabou. No reino espiritual está declarado. Aleluia! E eu tenho que crer, eu tenho que louvar, eu tenho que bendizer o nome do meu Senhor. Porque quanto mais eu creio, quanto mais eu louvo, mais eu agrado o seu coração. Aleluia! Hoje mesmo, você lembra da mulher Ciro-Fenícia? Ela não tinha direito, não estava no tempo dela. Deus estava tratando, o Senhor Jesus estava tratando com a nação judaica. Mas aquela mulher correu atrás de Jesus, gritou atrás de Jesus, chamou atenção, fez escândalo. E Jesus falou: mulher, não está na hora, mulher, não é para vocês agora. Mas ela não quis nem saber. Ela falou: se eu puder convencê-lo, vai ser com adoração. E dobrou o seu joelho e o adorou. Aleluia, aleluia. Aí Jesus falou para ela: é hoje, pode ir para a tua casa, porque a tua filha já está liberta. Nem orou, é hoje. Irmão, quando Deus fala hoje, é hoje. Aleluia. Quando Deus decreta, Ele decreta. Mas enquanto Ele não faz isso, o que eu faço? Eu me aquieto, aleluia. Se aquiete na presença do Deus Todo-Poderoso. Se aquiete, aquieta teu coração. Fala: coração, tu vai ficar quieto, porque eu vou esperar a vitória do meu Senhor. Eu não vou chamar Agar, não. Eu não vou chamar Ló, não, que Deus não mandou. Eu não vou chamar quem Deus não mandou. Eu não vou colocar quem Deus não mandou colocar. Eu simplesmente vou confiar no Senhor e Ele vai trabalhar pela minha vida. E foi isso que Noemi falou para Ruth: sossega. Você já fez tudo que tinha que fazer. Você já se vestiu, já se apresentou, já se ofereceu para Ele que Ele pode redimir. Você já fez tudo.
tudo, já trabalhou, já mostrou suas virtudes, já cumpriu todo o rito de lá de Levítico, que foi através dele que Noemi ensinou. Agora, sossega. Oh, aleluia! Eu queria tanto que essa palavra entrasse no coração da igreja. Sossega, irmãos. Não sossegar no sentido de não trabalhar, não sossegar no sentido de ficar acomodado, não, de forma alguma. Leia a Bíblia, ore, jejue, coloque a sua vida na presença de Deus. Mas quanto ao que você está esperando, sossega, porque Deus está trabalhando. Deus vai concluir esse caso. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus vai concluir a tua causa, não vai ficar pelo meio não. O apóstolo Paulo lá da prisão, preocupado com a igreja de Filipos, que foi a igreja que mais o abençoou, a igreja da alegria, a epístola da alegria, ele disse, olha, não se preocupem, eu estou certíssimo. Olha a segurança de Paulo, irmãos. Eu quero passar essa segurança para vocês hoje, em nome de Jesus. Ele disse, eu estou certíssimo, eu tenho muita certeza, eu estou preso, mas Deus não está, o poder de Deus não está. E ele disse, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai concluir, aleluia. Ele vai concluir esse negócio, ele vai concluir esse caso. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Ele vai concluir, irmãos. Não saia do barco, não. A vitória estava em ficar no barco. Paulo falou, o Senhor me revelou que quem está dentro do barco vai viver. Eram 276 almas que estavam ali. Atos capítulo 27. Alguém quis pular do barco. Ele falou, não pula não. Que o Senhor falou que ia ficar vivo quem ficasse dentro do barco. Se aquiete. Fique dentro da sua casa. Não saia do seu casamento. Não saia do seu barco. Não saia do seu trabalho. Até que Deus lhe deu um sinal de que a sua mão está levantada para isso. Pode receber essa palavra em nome de Jesus? Amém. Aleluia.